principal papel das emoções é auxiliar o pensamento, tornar o pensamento mais inteligente, para promover a adaptação funcional aos contextos de adversidade. Ou seja, nesta perspectiva não há emoções positivas nem emoções negativas. Todas as emoções são importantes. Aquelas que a maioria das pessoas chama de negativas, na verdade são desagradáveis, mas são muito importantes, porque as emoções são mensageiras, comunicam, têm mensagens, então, dizem-nos se nós estamos a lidar bem ou estamos a lidar mal com as circunstâncias do momento e com aquelas que são as preocupações ou os desafios da própria vida. Então, basicamente, quando nós não nos sentimos bem, estamos dominados por uma emoção menos agradável, seja a culpa, seja a vergonha, a raiva, o ódio, a revolta, basicamente essas emoções estão a dizer, de uma forma geral, estão a dizer, olha, provavelmente estás a lidar mal com alguma coisa, com algum aspecto da tua vida. Vê o que é e resolve. Com calma, enfrenta e resolve. O conceito de academia psi é o mesmo conceito de uma academia para fazer a manutenção do corpo. Só que aqui vamos fazer a manutenção da mente e das emoções. Portanto, é um conceito em que a pessoa tem a possibilidade de vir duas vezes por semana, num horário pós-laboral à academia, né, para promover a sua saúde e bem-estar. Na academia damos formação na forma como se deve gerir os pensamentos, as emoções, particularmente o que significam as emoções na vida das pessoas. As psicopatologias, aquilo que são as patologias de humor, são a resultante da incapacidade que a maioria das pessoas tem de lidar com as próprias emoções. E de uma forma geral, as pessoas lidam mal com as emoções porque têm medo delas, têm medo das emoções. E isso é um erro. É um erro porque as emoções são fundamentais para nós. Então o objetivo da Academia Psi é promover a saúde e o bem-estar através da formação e de práticas, de boas práticas, de autoconhecimento e de exploração do universo pessoal. Então é importante nós desenvolvermos a consciência emocional para podermos nos adaptar com assertividade às circunstâncias, ou seja, para nos tornarmos fortes. Porque quando nos deixamos dominar pelas emoções desagradáveis, a tendência é fugir. Fugir das situações, evitar as circunstâncias. E nesse processo de fuga, não é? Fugir ao desconforto, à dor, de fuga à dor, nós vamos fragilizando, vamos ficando cada vez mais frágeis, ou seja, psicologicamente mais fracos. E daí começam-se a instalar mecanismos de insegurança, de medo, que podem levar a depressões profundas, a fobias, a crises de ansiedade, enfim, um sem número de psicopatologias. Mas quando enfrentamos as situações, por muito assustadoras que pareçam, dramáticas que sejam, ou desagradáveis, e nós, apesar de sentir isso, enfrentamos, lidamos com as situações, acontece o inverso. Tornamos-nos mais fortes, mais seguros, mais confiantes. Infelizmente, a maioria das pessoas não sabe isso. Não é? Claro, não tiveram formação para isso, e então estão naquilo que eu chamo processo reativo. Ou seja, entram no modo de sobrevivência, não vivem, ficam fechados na aflição, na dor, no desconforto. A Academia Psi proporciona às pessoas, não é, desenvolvimento pessoal neste âmbito, porque há formação adequada e depois é administrado uma variadíssima gama de exercícios para a exploração do universo emocional e do universo pessoal. Temos exercícios de meditação, temos mindfulness, temos visualização criativa, temos afirmações positivas, que tudo isto permite promover o insight, portanto, a consciência daquilo que nós precisamos mudar, porque na verdade só mudamos aquilo que reconhecemos ser necessário mudar, e desta forma tornarmos-nos mais seguros, mais confiantes e naturalmente mais saudáveis e mais felizes. Mas em relação a essas meditações, de trabalhos que ele faz, eu já fazia com ele, não é? E acho muito bom, muito importante para nós, para o nosso dia-a-dia, a nossa mente. E a experiência daqui é muito boa, porque eu quando fiz a primeira experiência do rio, eu senti-me criança, muito pequenininha, a correr pelo rio fora, a brincar, toda feliz, que nos faz libertar constantemente o stress também da vida.
Costumo vir fazer estas meditações com o Carlos, já é a 4ª vez, e desafio todos a virem connosco, porque é o momento em que nós paramos, olhamos para dentro de nós e conseguimos vislumbrar mais longe, sentir a natureza, sentir o que nos rodeia, sentir o universo e toda esta energia. É muito bom. Tem-me ajudado bastante, sinto muito mais calmo, muito mais sereno, sei lidar melhor com as situações que aparecem, mais agradáveis ou menos agradáveis. Então, na academia nós ganhamos ferramentas para saber lidar com essas adversidades que nos deparam, não é? Então, através da meditação, através de afirmações, através da atenção plena, conseguimos estar mais focados no presente. E aconselho a todos a experimentar, porque educar a nossa mente é muito importante. Nós às vezes vamos ao ginásio, vamos fazer exercício físico e nós temos que fazer nosso exercício da mente e promover o nosso bem-estar. Ao longo dos últimos anos, eu constatei que a estrutura central dos problemas das pessoas é o medo. Medo patológico. As 4 emoções que alimentam o medo são o sentimento de culpa, o sentimento de vergonha, o ressentimento e o criticismo. A culpa não ajuda quando nós nos deixamos dominar por ela, leva-nos a um sentimento de revolta que faz com que a gente desenvolva uma percepção inconsciente de ameaça. E faz com que nos tornemos pessoas tensas e agressivas, ou seja, mal-humoradas. Porque com medo de sermos acusados daquilo que não fizemos ou que deixámos de fazer, nós tornamos-nos pessoas tensas e agressivas na maneira de falar, na maneira de nos relacionarmos, e isso vai promover conflitos, onde quer que estejamos. A vergonha resulta do facto de nós não nos sentirmos seguros perante a sociedade. Muitas vezes perante os amigos, perante os colegas de trabalho e, por vezes, no próprio seio familiar. Quando nós estamos demasiado preocupados com o que os outros pensam a nosso respeito, faz com que a gente queira agradar a todos. E quando nós queremos agradar a todos, nós ficamos cada vez mais inseguros, porque não sabemos muito bem o que fazer. E o que é pior neste estado de emocional é que muitas vezes mesmo, em determinadas circunstâncias, nós dizemos sim quando queríamos dizer não. Não somos capazes de dizer não. E quando temos dificuldade em dizer não, nós estamos a anular a própria identidade. Isso leva-nos à frustração, à autodepreciação. A nossa autoestima baixa. Portanto, tornamos-nos mais volúveis, mais frágeis do ponto de vista psicológico. Portanto, é importante saber dizer não. Mas para isso, nós temos que perceber que não podemos agradar a toda a gente. E há certas alturas que não é bom agradar, não temos que agradar. Temos é que ser genuínos, ser autênticos, autoconfiantes. Porque as pessoas têm que nos aceitar como nós somos e nós devemos aceitar os outros como são, independentemente de concordarem connosco, independentemente de concordarmos com os outros. Então, alimentar o sentimento de vergonha é algo que nos leva ao desequilíbrio emocional. O ressentimento resulta de experiências que nos levaram à dor, ou seja, situações em que nós nos consideramos injustiçados ou desrespeitados, portanto não fomos respeitados. Isso pode-nos levar a sentirmos indignados e revoltados com a circunstância, com a pessoa, enfim. E depois ficamos a ruminar naquela situação. O ressentimento eu considero que é um ácido corrosivo que destrói as estruturas de bem-estar psicológico. E depois torna-nos pessoas revoltadas, indignadas, ou seja, pessoas tóxicas, pessoas conflituosas. O criticismo resulta de experiências de frustração, que nos leva à frustração, ao fracasso, pelos objetivos não realizados, pelos desejos não satisfeitos, não é? E depois, sem percebermos, começamos a criticar tudo e todos à nossa volta. Ou seja, é como se estivéssemos insatisfeitos com o mundo, como se sentíssemos que o mundo está contra nós. E isso não é verdade. Claro que muitas vezes as pessoas podem estar de acordo connosco,
não é? Podem até manifestar de uma forma menos agradável, mas não significa que estejam contra nós. Podem estar contra o nosso comportamento, as nossas ideias. O criticismo é algo que nos leva ao pessimismo, não é? À depressão. Porque a gente começa-se a focar mais naquilo que está errado à nossa volta do que naquilo que está certo ou correto. Não é? Então, estes 4 sentimentos alimentam o medo. Fazem com que a gente desenvolva um sentimento de insegurança perante a vida, perante a existência. Por outro lado, os 3 fatores que sustentam o medo, não é? Porque eu falei de 4 emoções, agora há 3 fatores. Há 3 situações que nós temos o ser humano, de uma forma geral, tem muita dificuldade em aceitar ou lidar. Um deles é o chamado medo da morte. Medo de morrermos ou medo que alguém que nós amamos morra. A morte faz parte da vida. Quer queiramos, quer não. Quer gostemos ou não. Portanto, é preciso aprender a lidar com ela de uma forma funcional. O outro fator é o medo da mudança. Nós, uns mais, outros menos, temos uma resistência inconsciente às mudanças, à mudança. E nós temos que aceitar as mudanças com naturalidade. Porque o mundo em que vivemos é um mundo que está sempre em mudança, sempre a mudar. E nós temos que ser capazes de nos adaptar a isso. Agora, naturalmente, não vamos estar a promover mudanças de qualquer forma, mas sempre que for necessário, porque por vezes a vida exige de nós mudanças e nós, por medo, ficamos agarrados àquela circunstância, ou seja, não crescemos. Porque evoluir, crescer, desenvolver é mudar. Sem mudança não há desenvolvimento. Portanto, aprender a mudar pela razão certa, no momento certo, é fundamental. O outro fator, o terceiro fator, é o medo do futuro. A maior parte das pessoas, não é, têm muitos pensamentos sobre preocupações com o futuro, mas preocupações que são imaginárias, não são realistas. A questão é, passado e futuro existem? Não. O que existe é o presente. Então, se nós estivermos presos ao passado ou demasiado preocupados com o futuro, acontece um fenómeno interessante. É que passa um dia, uma semana, um mês, um ano, 10 anos e nós não vivemos. Estamos a sobreviver. Então é importante aprender a focar-se mais no presente, projetando o futuro, mas tomando decisões para a realização dos projetos com base no que ocorre no presente, porque tornam-se mais realistas. Agora, estes 3 fatores têm um denominador comum. O medo da morte, o medo da mudança e o medo do futuro têm o denominador comum que é o desconhecido. Nós temos medo do desconhecido. Quando temos na estrutura central o medo, não é? Nós temos medo, em síntese, temos medo de quê? Medo de sofrer, medo da dor. Mas nesta atitude inconsciente de ficarmos presos na culpa, focados na vergonha, focados no ressentimento, no criticismo e depois o medo de mudar, o medo da morte, o medo do futuro, não é? O que é que nós produzimos com tudo isso? Precisamente aquilo que tememos. Dor, sofrimento. Não é? E aqui está o grande paradoxo. O grande paradoxo é este. É que nós temos medo de sofrer, mas inconscientemente cultivamos as emoções e os sentimentos que nos prendem à dor e ao sofrimento. Então, nesta perspectiva, nós estamos num ciclo de dor e sofrimento interminável, ou seja, num labirinto do qual temos dificuldade em sair. E o que é pior é que a maioria não tem essa consciência. O método ACO é um conjunto de ferramentas, o autoconhecimento e, paulatinamente, de uma forma gradual, ir eliminando essas barreiras, ou seja, ir começando a trabalhar esses nossos medos, essas nossas inseguranças. O método ACO consiste no facto de a gente ter a grande necessidade de aceitar o mundo. Aceitar não significa concordar. Eu posso não concordar, mas se eu não posso mudar, eu tenho que aceitar. Porque se eu aceito, eu consigo gerir. Deixar de fazer juízos, procurar não atribuir significados inúteis, porque por vezes teremos que o fazer. Mas estar compulsivamente a atribuir significados ao que os outros dizem, ao que os outros fazem, é patológico. Promove a doença e não a saúde. Isso implica aceitar a realidade sem ter que concordar com ela. Então o método ACO é isto. Aceitar, não fazendo juízos, não atribuindo significados inúteis. Confiar no processo de vida, abandonar as expectativas irrealistas, sejam exageradas ou sejam fantasiosas, não é? E
observar, deixando as coisas fluir e nós apenas nos conduzir, fazendo as escolhas que nos agradam, que nos parecem ser as melhores. Portanto, este método permite-nos, de forma paulatina, ir desmontando o labirinto que eu descrevi. Não é? Começamos a tirar o foco da atenção, não é? Das emoções e dos sentimentos desagradáveis, para começarmos a focar, não é? Na saúde e no bem-estar. Começamos a perceber que nós podemos comandar a nossa vida de uma forma muito mais inteligente e mais sábia. Apenas temos que aprender a manusear as ferramentas, identificá-las, manuseá-las. E o que é mais importante, temos que nos aceitar com as qualidades e com os defeitos que ainda ostentamos, que ainda apresentamos.